em mais uma avassaladora, interessante história. Vou contar a respeito do isolamento mortal. A cidade de Guaxinim ficava a 450 quilômetros de Teresina, no Piauí, lugar pobre, esquecido do mundo. Não existia a devida assistência dos poderes públicos e, diante da seca causticante, não se sabia sequer como aquele povo vivia. O município tinha uma média de 20 mil habitantes e 70% da população morava na zona rural, em que uma área de quase 637 quilômetros quadrados era esse município. Tudo era só barro, pedregulho, vegetação daquela da seca nordestina, e o calor era sempre acima dos 40 graus. Era duro de se viver num lugar desses. Na cidade morava uma média de 5 mil habitantes. Era uma cidadelazinha, como a grande maioria esquecida do Nordeste brasileiro, e só vem mesmo a ser lembrada nas épocas de campanhas políticas, em que os mesmos enganadores de sempre aparecem prometendo Deus e o mundo, e depois todos desaparecem como por encanto. Os políticos locais, a exemplo da maioria dos mais de 5 mil municípios brasileiros, só queriam mesmo era se aproveitar dos recursos públicos que vinham para o município, e a população sofria com a falta de saúde, educação, condições sociais precárias. A maioria passava fome a ponto de não ter um sistema sanitário implantado na cidade, e o esgoto corria a céu aberto. Era um verdadeiro caos, e os políticos só enchiam os bolsos com os dinheiros públicos que eram aportados pelo município. Pior era a cachorrada da propina, que obrigatoriamente tinha que ser destinada ao deputado que conseguisse alguma emenda de verba a ser aplicada naquele miserável lugar, onde era morada do abandono, da tristeza e pobreza do povo chegar a comer roedores para poder saciar a fome. Essa desgraça parece ser uma praga em todo o Brasil, dizia Amarildo Silva, um jovem morador dos mais críticos de toda essa sorte de coisas da cidade, e metia a lenha tanto no prefeito e vereadores, que chamava de ladrões, de batedores de carteira, ladrões de galinhas, e pior era roubarem a boa-fé daquele sofrido povo. Com esse posicionamento, até ameaça de morte já tinha recebido, mas não deixava por menos e dizia que não tinha medo de morrer. Sua luta era em favor do sofrido povo, do qual fazia parte. Emprego não existia naqueles confins onde Judas perdeu as botas. Não havia trabalho para ninguém, e as pessoas viviam passando necessidades, fome, e para que pudessem se alimentar, até ratos, lagartos, preás e os outros bichos indigestos passaram a usar como alimentos, de tanta fome que passavam. Com essa alimentação pouco recomendável, com o passar do tempo, pessoas passaram a sentir enjoos, vômitos, dores no abdômen, e se não socorridas a tempo de chegar em Teresina, chegavam a morrer em 48 horas.
Com pouco tempo, essa doença proliferou de tal maneira, se chegando a se alastrar por todo o município e não se sabia mais o que fazer. Só Deus poderia salvar, dizia o padre da igreja principal e o pastor que prometia curar o povo com caroço de jurubeba através de ato evangélico da Assembleia da Renascença do Senhor Universal, a principal ordenação evangélica da cidade. O governo do estado decretou o isolamento de todo o município e mandou uma equipe médica para o local, montou um hospital de campanha improvisado, porém a doença avançava. Ninguém sabia de que vírus se tratava, vindo depois de estudos no Instituto Butantan de São Paulo, para onde foi remetido material in vitro da doença a ser pesquisado, vinha a ser descoberto uma espécie de vírus que era transmitido pelo rato, que tinha sofrido mutações e era extremamente letal para quem o contraísse. Dos estudos naquele Instituto Paulista, que durou por cerca de 6 meses, a metade da população do município já havia sido dizimada e não tinha passado para outros municípios, porque o governador tratou logo de isolar o lugar com mais de 1.000 militares do exército para que ninguém entrasse ou saísse daquele município, a não ser o pessoal que estava cuidando da saúde das pessoas, e se entrasse só sairia depois uma quarentena de 20 dias em observação, senão não sairia de jeito nenhum. Até ser descoberto o antídoto vacinal, uma parcela de 75% da população já tinha sido exterminada. Amarildo Silva tinha sobrevivido, embora estivesse na linha de frente de ajuda ao seu povo. Prefeito, vice-prefeito e parte dos vereadores deixaram a cidade e fugiram para Teresina, com medo de se contaminarem e morrer. Mas o herói de toda essa história foi o líder Amarildo, que não abandonou seu povo de jeito nenhum. Ficou lá mesmo que tivesse que morrer. O vírus descoberto era transmitido por ratos doentes e consumidos pela população, o ratol 17, que depois da vacina veio a ser controlado, porém uma grande parcela de sobreviventes ficaram com sequelas irreversíveis, com problemas de visão, pulmonar, de coração e estomacal. Depois do controle da doença, o prefeito e alguns dos vereadores tentaram voltar para a cidade, mas a população não deixou, exigiu nova eleição e colocaram Amarildo Silva no poder porque não os tinha deixado na mão. Foi um cara presente na sua comunidade. Como líder de seu povo, Amarildo Silva buscou, com o que restou da população, refazer das cinzas aquele município do sertão do Piauí, e assim ele teve o maior prazer em sua vida em buscar reconstruir o seu lugar. Agora tudo seria diferente, a roubalheira iria acabar e com alguns anos com ele na frente do poder, o município começou a dar sinais de recuperação e de moralidade administrativa, provando que quando se age com seriedade na gestão da coisa pública, mesmo diante de uma pandemia que quase varreu do mapa o município, tudo poderia vir a ser
reconstruído e assim dando-se a devida dignidade ao seu povo, Guaxinim passou a ser conduzida por Amarildo Silva e vereador tinha que seguir a mesma linha de seriedade, senão não chegaria a sobreviver politicamente, porque no ideário de Amarildo, político sem vergonha, cabra safado, corrupto e ladrão, jamais viria a ser criado em sua terra, em seu lugar, que através dele parte da população chegou a renascer das cinzas. Essa foi mais uma das interessantes histórias de uma cidade em que sua população quase foi arrasada por uma pandemia e veio a renascer das cinzas.